Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Eu sou o Wender Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos falar um pouco sobre o dia de hoje, né? Hoje, jogo do Brasil, pouca liquidez nos mercados, exterior caindo muito forte, pouca notícia e vamos falar logo após a vinheta. Roda a vinheta. Fala pessoal, vamos falar um pouco aí o que aconteceu no mercado hoje, né? Tivemos aí um mercado um pouco mais morno no dia de hoje, podemos dizer assim, né? Tivemos aí o Ibovespa, por exemplo, fechando na casa dos 0,18% de queda, o dólar caindo, né? Os DIs, por outro lado, caíram também, né? Então hoje a gente teve queda do Ibovespa, queda do dólar, né? Os DIs, os juros futuros também caindo, lá fora também caindo no exterior, né? Então vamos falar um pouco mais aí sobre esse dia como é que foi aqui no Ibovespa. Antes da gente começar, queria trazer aqui para vocês alguns pontos, tá? Alguns pontos macroeconômicos. Pedir para o William compartilhar a tela, por favor. Daquela visão, como é que foi aí praticamente o cenário lá fora, né? O cenário lá no mundo, lá, aquele gráfico aqui que o Jader traz para a gente aí, para a gente saber como é que tá, como é que foram as negociações das bolsas lá fora. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos negativo, né? Aqui no Brasil também ficou praticamente no zero a zero. A maioria das bolsas europeias aqui também fecharam aí em queda, né? A gente vê, por exemplo, a Rússia que também caindo aí praticamente bastante aí no dia de hoje, né? Então foi um dia onde o cenário exterior, onde lá fora foi um pouco mais pessimista, né? Caiu mais do que aqui no Ibovespa, por exemplo, chegou na parte aí do 1 hora da tarde, a gente vê o mercado aí com baixa volatilidade, oscilando um pouco, né? O que é normal, geralmente jogo do Brasil aí, pouca gente está negociando aí aqui nos nossos mercados, né? E a gente viu essa falta de liquidez aí na parte da tarde. Bom, agora trazendo aqui para vocês o nosso índice aí de medo e ganância, né? Que o Jader também costuma trazer aí para gente, né? A gente vê que o mercado está praticamente no nível 59, está no nível de ganância, né? Já chegou a estar melhor, está bem próximo aqui do neutro, né? Quando voltar aqui para abaixo de 50, né? Já está na região do neutro, né? Então, basicamente, aí o mercado otimista, mas hoje aí ele ficou um pouco mais pessimista de acordo com o que tivemos lá dos resultados lá fora, né? Então, obviamente, eu sempre trago aqui para vocês, quando a gente está extremamente otimista, ligue um alerta, tá, pessoal? Que pode ser um bom ponto de venda aí. E quando estiver extremamente medroso aí, extremamente pessimista, com medo, o mercado pode gerar boas oportunidades aí de compra visando aí esse longo prazo, tá bom? Então esses foram os principais dados aí também que a gente trouxe, né? Passamos aí um pouco do cenário lá fora. Trouxe aqui também dois gráficos aqui para a gente ver, por exemplo, os investidores estrangeiros, né? O fluxo de capital de investidor estrangeiro aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, que desde o início do mês aí, o investidor estrangeiro ele entrou pesado, aí, podemos dizer assim, aqui na nossa bolsa, né? Comprando várias ações, né? Aqui a gente tem a data, tá? Principalmente iniciando lá em novembro, lá no primeiro dia de novembro, a gente vê investidor estrangeiro aí praticamente com vários dias consecutivos com capital entrando aqui no Brasil. Chegou o dia 9 aí, vários ruídos políticos aí. A gente vê, por exemplo, uma retirada muito forte, né? Principalmente do dia 9 e do dia 10 aqui, onde tiraram 2,37 bilhões, né, de reais aqui da nossa bolsa. E no dia 10 tiraram 1,447 bilhões aí. Logo depois ingressaram aí com mais 2,2 e depois foi só retirando. Aí tivemos várias retiradas aí muito forte aqui também, né? Onde tivemos 1,653 bilhões, o outro retirou também 215 bilhões aí. Depois desses dias aí, praticamente o mercado, os investidores estrangeiros aí, ingressando e também retirando e pouco capital aqui na nossa bolsa. A gente vê, por exemplo, dia 23 entrou com 103 milhões e dia 24 aí retirou 28 milhões. Lembrando que esses dados são sempre tem a defasagem ali de 2 dias, tá, pessoal? Saldo do mês, a gente tem, por exemplo, a pessoa física comprada em 1,651 bilhões aí na nossa bolsa, os institucionais vendidos em 2,056 bilhões, os investidores estrangeiros aí com um saldo de 407 milhões, as instituições financeiras com um saldo de menos 223 e outros aí num saldo de 120 milhões aí de reais aqui na nossa bolsa, tá? Lembrando que
Geralmente aí, tá, pessoal, o movimento que a gente costuma observar é a pessoa física praticamente fazendo o inverso, tanto do institucional, tanto do investidor estrangeiro. Se a gente for observar aí, muito das vezes esse saldo de pessoa física aí demonstra aí que às vezes as pessoas físicas erram mais aí do que realmente quem manda no mercado, que geralmente são os institucionais e também os investidores estrangeiros, tá bom? Então esses foram os dois dados aí que eu queria trazer aqui para vocês. Dando aquela passada básica do nosso Ibovespa, a gente tem o Ibovespa caindo cerca de 0,18%, né? O dólar caindo também no dia de hoje, caindo cerca de 0,78, cotado a 5,37. Os DIs futuros, como eu disse para vocês anteriormente, caíram no dia de hoje, 1,68, 1,48, 1,11. Né? Dow Jones, aí, como a gente viu anteriormente, índice americano, caiu também 1,46, 1,54, 1,58. Né? Os principais destaques aí para alta, a gente tem a Rail 3 subindo 3,65, a Petro 3 subindo 2,47, a CCRO subindo 2,29, a Petro subindo 2,10, né? Tivemos aqui outros destaques positivos também. A maior queda a gente teve a Amer caindo 9,68, a Via caindo 6,7, a Marfrig também caindo 5,93, a CVC caindo 5,77, né? As varejistas aí caindo, né, por dados aí também da Black Friday um pouco morno, né, que a gente teve aí recentemente, o que a gente acompanhou aí na última semana, por exemplo, né? Aqui os maiores volumes negociados em relação à sua média de 20, a Amer negociou 2,26 vezes o seu volume, a Marfrig também negociou 1,64 vezes, né? Se a gente mudar aqui agora, virando a página, a gente tem o IFIX, o principal benchmark dos fundos de investimento imobiliário, caiu mais um dia aí, caindo cerca de 0,07%, né? A gente for observar aqui a curva de capital do IFIX, ele segue em queda, segue caindo um pouco mais aí, né? Os ETFs, a gente tem os ETFs, alguns ligados às criptos aqui, subindo 2,98, o NFTS subindo 2,39. As BDRs, a gente tem a S1, SN34 subindo 21,73, a BBY, Y34 subindo 16,24%. E nas commodities, a gente tem um boi gordo. O minério de ferro, se eu não me engano, não atualizou aqui, tá, pessoal? Não me recordo se essa realmente foi a cotação, mas parece que não foi atualizado o minério de ferro. Peço até desculpas aí para vocês, tá? Mas detalhe importante é que a gente teve o petróleo Brent caindo em mais um dia de queda, né? Caindo cerca de 1,23% nosso petróleo Brent. Indo para os gráficos, a gente tem aqui o Ibovespa praticamente uma negociação aí bem baixa assim, de volatilidade, quando a gente fala, né? O mercado não oscilou muito no dia de hoje, né? Por exemplo, se a gente for observar aqui o nosso índice futuro, no momento aí da parte da tarde, a gente tem um mercado bem mais consolidado. Se a gente alterar aqui para o gráfico de 60 minutos, olha como o mercado oscilou aí praticamente no dia de hoje. Então foi um dia com baixa volatilidade aí, jogo do Brasil, né? É normal assim ter essa baixa liquidez nos mercados. O dólar também, por outro lado, seguiu na mesma linha. O dólar chegou abrindo caindo no dia de hoje. Depois, na parte da tarde, ficou bastante lateral aí e cerrou praticamente na casa dos 5,37. Então, hoje o dia foi basicamente morno. A gente não teve muitas notícias relevantes, né? Não tivemos grandes oscilações aqui. E também a gente vê também que, por exemplo, os dados que a gente trouxe aqui de investidor estrangeiro também, os investidores já, por exemplo, diminuindo um pouco suas posições aqui no Brasil, né, diminuindo seu saldo, né? Então, basicamente, o mercado já entrando em clima de final de ano, a gente está praticamente no final de novembro, né? E vamos ver aí como é que vai ser, por exemplo, esse mês de dezembro aí. Lembrando que em janeiro lá a gente tem essa transição para o novo governo, né? E vamos ver como o mercado vai precificar isso aí. Bom, pessoal, esses foram os dados de hoje. Lembrando que hoje a gente não teve notícias tão relevantes assim que podiam impactar o mercado, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de quem assistiu esse vídeo. Não deixe de deixar seu like, né? Compartilhar, se inscrever no canal, ativar os sinos também, que é extremamente importante para a gente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.